E aí, cubistas, beleza? Diferentemente da maior parte dos vídeos aqui do canal, hoje eu não vou falar sobre 3x3 ou Square, e sim sobre Big Cubes, que é uma outra paixão minha, mais especificamente sobre o motivo pelo qual eu utilizo YAO, não somente para o 4x4, mas para todos os Big Cubes. Contextualizando, para quem não sabe, o método YAO é um dos métodos avançados para todos os Big Cubes, que aí junta uma tríplice, né, junto com redução, que é o primeiro método que todo mundo aprende, mas é um método muito bom também, e o Hoya, que é um pouco menos utilizado, mas que também é um método que tem muitas vantagens. O método foi criado em meados de 2010 pelo inglês Robert Yao e gerou uma certa controvérsia na época, porque nem todo mundo trocou para o método de imediato. Os anos foram passando, as pessoas foram começando a usar esse método cada vez mais, e a conclusão é que basicamente todo mundo usa YAO para o 4x4 hoje em dia. A grande questão é, o YAO tem vantagens e desvantagens, e até que ponto vale a pena você transferir isso para os Big Cubes, que não foram os cubos originalmente criados para esse método. E é sobre isso que eu vou decorrer aqui no vídeo de hoje. Apresentando brevemente as etapas para quem não conhece, a primeira etapa é você criar dois centros opostos, sendo que um desses centros tem que conter a cruz que você faz. Então se você resolve a cruz pelo branco, um desses centros tem que ser o branco. No caso, o branco e amarelo, evidentemente, porque são os dois centros opostos. Depois disso, você vai utilizar essa camada do meio para formar pares relativos à cruz que você faz. Então você vai resolver aqui os meios da cruz que você faz, encaixando na lateral, e você tem que resolver 3 desses meios da sua cruz e colocar na ordem correta. Depois, utilizando essas 3 camadas e a parte de cima, sem desmanchar a cruz aqui do lado, você vai resolver todos os centros aqui que estão nessa posição. Depois disso, você vai resolver a última edge da cruz. E depois, utilizando uma técnica chamada 3-2-3, você vai resolver todas essas edges restantes aqui, no caso, as 8 edges restantes. Com isso, você vai finalizar com a sua cruz aqui embaixo resolvida, e aí você já pode ir direto para o 3x3, que é exatamente a mesma coisa, independente do método que você utilize. Claro, isso daqui não é um tutorial, eu estou apenas mostrando as etapas porque eu vou abordar elas com um pouco mais de detalhes daqui pra frente. Se você quiser aprender esse método, deixe nos comentários, quem sabe eu não faço um tutorial dele no futuro. Mas tem um tutorial muito bom, um pouco antigo, mas ainda muito bom, do Rafael Sinoto lá no canal dele, que dá pra aprender muito bem os princípios básicos do método. Como todo e qualquer método, esse daqui tem vantagens e desvantagens. Na minha opinião, são 3 as vantagens, sendo que uma delas é muito poderosa, e 3 desvantagens, sendo que uma delas é um problema um tanto quanto sério, não para o 4x4, mas em especial para os cubos maiores. Vou começar então abordando aqui as vantagens, e a primeira delas, que não é muito mencionada, mas na minha opinião é uma vantagem, é a eficiência do pareamento das edges. Já explico o que eu digo com isso, mas já adianto que esse é o motivo pelo qual eu prefiro YAO do que Hoya, por exemplo. Então o que eu quero dizer com isso é, você vai acabar resolvendo as primeiras edges da cruz com muito poucos movimentos, menos até do que se você fizesse com redução. Então aqui, por exemplo, esse caso aqui você resolve com apenas 4 movimentos, porque você tem muita peça livre aqui na sua frente, né? Então você pode aproveitar isso para resolver as edges com muita eficiência. Então esse outro par aqui, por exemplo, né, essa outra edge, você resolve com também 4 movimentos, caso 5 ali pelo alinhamento. E essa outra edge também com pouquíssimos movimentos. Eu vou demonstrar tudo 4x4 porque é mais rápido de explicar, mas os mesmos princípios valem para todos os Big Cubes também. E agora sim, indo para a vantagem mais poderosa de todos, é o pareamento das edges. Porque com redução, como você resolve apenas os centros, você vai ter edges bagunçadas por todo o cubo. Então enquanto você estiver resolvendo elas na etapa de resolução das edges, você vai precisar ficar constantemente alternando entre olhar para cá e olhar para baixo. Então rotações do tipo Z2 ou X2 são extremamente constantes para quem usa esse tipo de método. Já com YAO, como você tem a cruz pronta aqui embaixo, você sabe que nenhuma peça vai estar lá, então você só olha aqui para cima, o que te faz ter um look ahead muito bom aqui, conseguindo olhar para as peças com bastante antecedência e encaixando elas com bastante velocidade. E por fim, a última vantagem, que é algo de se mencionar também, é que a cruz vai terminar pronta. Então você vai ter um ótimo boost não só de look ahead, mas de velocidade, porque você não vai precisar pensar em como resolver a sua cruz. Antigamente o pessoal dizia que essa era a grande vantagem do YAO, inclusive foi esse o motivo pelo qual eu aprendi o método lá no passado. O pessoal dizia ser um método avançado justamente por essa questão da cruz, mas
Quando você passa a estudar um pouco mais sobre o cubo mágico, você percebe que a questão das edges compensa muito, muito mais do que isso da cruz, e que isso, na verdade, é uma vantagem um tanto quanto minoritária. E quanto maior o cubo, né, no caso para o 5x5, 6x6, 7x7, essa questão da cruz faz cada vez menos diferença, na verdade, e a questão das edges, na minha opinião, é muito mais relevante. Mas existem desvantagens também nesse método, e essas desvantagens são o motivo pelo qual muita gente não usa YAL, não para o 4x4, mas para os Big Cubes, porque elas se potencializam quanto maior for o cubo. A primeira delas, e na minha opinião um tanto quanto minoritária, é que se você não for color neutro, você vai ter um prejuízo um tanto quanto grande aqui no começo. Porque nem sempre o centro branco ou o centro amarelo são os melhores centros para se começar. Aqui, por exemplo, o centro laranja me parece ser uma opção muito melhor do que o branco aqui ou o amarelo, por exemplo. Lembrando que no método redução, não necessariamente porque você faz a cruz do branco, você vai começar com o centro branco, justamente porque não faz a menor diferença, você está apenas construindo os centros, né? Então essa é uma pequena desvantagem, que na minha opinião não é tão grande, mas é de se considerar, em especial nos cubos maiores, que às vezes você vai ter um caso muito melhor ali em um outro centro que você não vai poder aproveitar porque você faz YAL. Agora sim, indo para a grande desvantagem do YAL, é que você vai ter uma limitação enquanto você resolve os 4 últimos centros. Como eu tenho essas 3 peças da cruz aqui montadas, eu não posso bagunçar elas. Então eu tenho que dar um jeito de resolver os outros centros enquanto eu preservo essas edges já resolvidas, né? No 4x4, como vocês podem perceber, isso não faz tanta diferença. Porque, na verdade, o que a gente faz é simplesmente colocar o dedão aqui e os outros dedos aqui atrás para garantir que a gente não vai errar. Só que conforme o cubo vai ficando maior, você vai precisar ficar fazendo mais desses alinhamentos aqui. Então, por exemplo, se eu quero resolver mexer nessa camada e depois nessa, eu vou precisar ficar constantemente alternando. Nos cubos maiores, isso é cada vez mais frequente e é sim uma desvantagem que deve ser considerada. Uma outra desvantagem que confesso que eu nem tinha lembrado quando eu falei lá que eram 3, mas que posso mencionar como sendo 4 aqui, porque é algo um tanto quanto simples, mas na minha opinião não faz tanta diferença, é que a última edge da cruz aqui é um tanto quanto lenta, você precisa encaixar ela aqui e encaixar embaixo. Isso nem sempre é tão rápido, mas não é um problema tão grande, você consegue lidar bem com isso sem problema nenhum. E a última desvantagem tem relação com os cubos maiores, né, 5x5, 6x6 e 7x7, por isso que eu peguei o 5x5 aqui para demonstrar, que é as últimas 4 edges, né? Com redução você tem um certo alinhamento melhor ali, você pode fazer movimentos assim, quebrando as peças de baixo, porque não vai fazer diferença, mas com o YAL você vai precisar preservar aqui as peças da cruz. Então isso em si já é uma questão ali a se considerar. E um outro ponto que muita gente comenta é que quando você tem casos desse tipo aqui, que você insere uma mid entre duas wings aqui, né, nesse padrãozinho aqui, você precisa fazer M', U2, M, U2. Com redução você não precisaria fazer ali esse último U2, porque você fazendo M', U2, M, você já resolve essas peças aqui. E claro, também as últimas 2 edges tem a questão do alinhamento, que com o YAL é necessário, e com redução você já pode fazer o algoritmo direto assim que elas estiverem na posição. Mas novamente, o grande debate aqui, na verdade, com respeito ao YAL, é a vantagem que dá nas edges e a desvantagem que dá nos centros. Essa é o grande foco da discussão. Então agora abordando mais especificamente os Big Cubes e o motivo pelo qual eu ainda assim, com a desvantagem dos centros, eu prefiro utilizar YAL para todos os Big Cubes, é por simplesmente desenvolvimento tecnológico. Antigamente, quando o método YAL surgiu, os cubos eram péssimos mesmo, até os cubos 3x3 não tinham uma qualidade muito boa e os Big Cubes eram ainda piores. Então movimentos do tipo slice, ou seja, assim, eram praticamente inimagináveis, porque os cubos eram duros, travavam e enfim, não era algo possível. Como os cubos hoje em dia são muito melhores, você pode utilizar esses movimentos de slice para te ajudar na hora de parear os centros. E isso facilita muito a vida de quem usa YAL, porque é algo que de fato é um problema que deve ser trabalhado, mas que você consegue utilizar com maestria se você utilizar essa questão dos slices, né? Os movimentos de slice eles são muito importantes para quem usa YAL. E aí, tendo isso em vista, se você utilizar isso muito bem, tiver uma boa eficiência no pareamento dos 4 centros, a minha grande opinião é que o tempo que você vai salvar nas edges, né, no tempo que você vai salvar na hora de parear as edges, vai ser muito superior ao tempo que você vai acabar perdendo ali enquanto faz os centros.
Muita gente pode argumentar que isso é uma desculpa para quem não tem um look ahead bom, e de fato isso em parte é verdade. Se você assistir pessoas como Kevin Hayes, por exemplo, é evidente que o Kevin Hayes tem muito mais conhecimento sobre Big Cubes do que qualquer pessoa que use YAW, e mesmo aquelas que sejam mais rápidas do que ele. A grande questão não é uma desculpa se te torna mais rápido. Se você tem um problema com o look ahead e você troca o seu método para corrigir esse problema, isso não é necessariamente um problema, você está apenas buscando uma solução para algo que é uma dificuldade sua. Só que aqui entra um fator pessoal. Não é para todo mundo que vai ser mais rápido as edges do que essa troca de centros, né? Essa troca da desvantagem dos centros pela vantagem nas edges. Algumas pessoas realmente têm muita dificuldade nisso na hora de parear ali os centros e acaba preferindo permanecer com redução. Eu acho que isso é totalmente válido, em especial para o 7x7 e para o 6x6. Se você tem uma grande dificuldade nesses dois cubos, é totalmente normal. Mas no 5x5, eu acho que hoje em dia a gente está num ponto onde é praticamente unânime que YAW é um bom método sim para o 5x5 e que as vantagens dele sobrepõem as desvantagens. Mas de qualquer forma, recomendo que pelo menos você tente para o 6x6 e 7x7, porque quem sabe você não descobre que está perdendo alguma coisa ali e que na verdade é um método melhor até mesmo para você. Tem se tornado cada vez mais popular. Eu posso dar exemplo de várias pessoas para vocês que trocaram para esses métodos, né? Eu aqui no Brasil sou o recordista brasileiro de 4x4, estou em segundo lugar no 5x5 e no 6x6, e no 7x7 eu estou em quarto lugar no ranking nacional. O NR Holder de 5x5 e 6x6, o Francisco, utiliza o método YAW e ele está em segundo no 7x7, se eu não me engano, e também utiliza YAW. Então é uma demonstração clara de que esse método tem ganhado popularidade. Rafael Carreiro Campos, que é um ótimo cubista para Big Cubes aqui no Brasil, desde muito tempo atrás. Conversei bastante com ele ali no passado, ele estava com essa vontade de trocar para YAW. Ele já trocou para 6x6, se não me engano, e ele tem algumas dúvidas com 7x7 até hoje. Mas de qualquer forma, tem ganhado cada vez mais popularidade. E se você for ver lá fora, chega a ser até desigual, porque basicamente todo mundo tem mudado para YAW recentemente. Se você for ver os top 10, né, de cada uma dessas modalidades, no 5x5, 8 ou 9 delas utilizam YAW, 6x6 é por aí também, 7x7 tem uma competiçãozinha um pouco maior, mas tem entrado um número maior de pessoas, cada vez maior, né, de pessoas que utilizam YAW também no 7x7. Então esse vídeo na verdade teve como objetivo ser um overview ali do método YAW e explicar o porquê que hoje em dia, na minha concepção, é um método sim melhor para os Big Cubes. Claro, isso é uma questão bastante de opinião. Se você acha a redução melhor para você, pode utilizar sem nenhum problema. Não precisa trocar apenas por ter visto esse vídeo ou porque eu acho isso. O importante, é claro, é buscar melhorar cada vez mais e cada um busca melhorar da forma como é possível para ela. Mas eu recomendo, claro, que vocês pelo menos tentem utilizar esse método, porque não custa tentar, certo? Vai que você está perdendo alguma coisa aí e consegue salvar bastante tempo, em especial se você tem o objetivo de melhorar nos Big Cubes. De qualquer forma, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.